Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre linhas de visada no nosso modelo de terra esférica. Então vamos começar a fazer um seguinte desenho. Imagina que eu tenho aqui um recorte e eu vou localizar observadores em duas posições da superfície da Terra. Então aqui eu vou pegar um indivíduo, vou fazer uma linha que sai do centro e vai até a superfície. Tenho aqui então R. E a partir da superfície eu vou ter uma altura H. Então tem alguém que está localizado aqui no topo. O próximo passo é que eu quero saber o seguinte. Bom, se essa pessoa estiver olhando para baixo, ela olha para o chão, vai olhando, vai chegar um ponto que ela vai tocar, o olhar da pessoa toca a superfície, mas a partir daquele ponto ela não enxerga mais elementos na superfície da Terra. Ela vai simplesmente parar de ver coisas na superfície da Terra. Para descobrir quando vai ser esse ponto, eu tenho aqui 90 graus com centro, nesse nosso caso aqui. Vou pegar então onde eles tocam, daqui toca e toca o olhar do observador. Então vou traçar essa linha aqui e vou traçar essa linha aqui. Eu estendo essa linha, que é a minha linha de 90 graus, que faz um ângulo de 90 graus com relação àquela outra linha. E vou estender aqui também o ponto de contato da linha, que está aqui a 90 graus. Então eu tenho aqui, essa é a região de contato visual, que define o horizonte do observador que vai estar nessa posição aqui. Então tenho simplesmente essa relação de distância para esse sujeito que vai estar na posição, eu vou chamar de Hzinho. Então tenho essa distância daqui até esse ponto. Isso aqui, por ser uma esfera, sabemos que esse sujeito daqui também é o raio da Terra. Então aqui tem o raio e aqui tem o raio mais H. Tenho então uma distância que está entre o olhar do observador e o ponto de contato do visual com a superfície da Terra. Essa distância é a distância do horizonte do observador que está em H. Então tenho essa distância aqui, que é a distância do observador que está aqui em H. Qual que é o valor dessa distância? É que nós temos um triângulo retângulo, R ao quadrado, DH ao quadrado tem que ser igual a H mais R. Essa aqui é a hipotenusa e esses são os catetos. Então o que eu vou ter aqui? Eu tenho então que H mais R ao quadrado vai ser igual a essa distância do horizonte ao quadrado mais R ao quadrado. Abrindo essa conta, eu tenho o que? H ao quadrado mais 2HR mais R ao quadrado tem que ser igual a DH ao quadrado mais R ao quadrado. Então, manipulando essa equação, eu vou equilibrar, deixando apenas o DH do lado de cá, passando o R para o outro lado. Então, fazendo o equilíbrio da equação, eu tenho que DH ao quadrado, estou invertendo para facilitar a nossa vida. H ao quadrado mais 2HR mais R aqui, o R estava do lado de cá, vem como negativo, menos R ao quadrado. Logo, o que eu tenho? Que DH ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 2HR. Isso implica que essa distância da linha do horizonte, ela é simplesmente a raiz quadrada de 2HR mais H ao quadrado. Agora, o outro ponto é o seguinte. Imagine que do lado de cá
eu tenha um outro observador a uma outra altura qualquer. Então vamos continuar estendendo essa linha que vinha do olhar do observador que estava inicialmente e vamos puxar essa reta aqui. Agora, a partir desse ponto, eu vou desenhar aqui um outro H qualquer, uma outra posição qualquer da Terra. Então imagine que eu tenho isso aqui. Então eu tenho o raio da Terra, uma altura que eu vou chamar de Hzão, e eu tenho aqui essa relação de H e do meu Hzinho ali. Então eu tenho agora uma nova distância, que é a distância do outro observador, que eu vou chamar de distância dHzão. Essa linha que une o observador que está em H com o observador que está no outro H, do Hzinho com o Hzão, essa linha é chamada linha divisada. Linha divisada. Então, a partir dessa linha, significa que se eu estiver numa altura H e o outro indivíduo estiver na altura H, mesmo com a Terra sendo esférica, esses dois sujeitos conseguem observar um ao outro. Então, eu consigo observar elementos que estão aqui no topo de H ou vice-versa. Então, essa é a chamada linha divisada. Essa linha divisada é usada, por exemplo, para posicionamento de antenas de telefonia. Então, as antenas de telefonia elas são dispostas de tal forma que o topo de uma antena possa enxergar o topo da outra antena. E aí eu tenho uma garantia de que o sinal da antena A vai chegar na antena B. Então, esse cálculo é usado, por exemplo, para essa finalidade. Então, se você usa um telefone celular, você também está usando coisas desse tipo. Tanto é que às vezes você tem regiões que tem montanhas que impedem a passagem desse sinal. Então a antena está mais baixa do que a montanha, isso acaba impedindo. Então isso é um dos fenômenos que nós temos aí para poder levar em conta a distribuição de antenas para telefonia e transmissão de informações via rádio. Então essa distância que tenho aqui entre esse ponto e esse ponto, eu vou chamar de dV, que é a distância divisada. Então eu tenho aqui o tal do dV, que é a minha distância divisada. Agora eu quero calcular o dV. O que é o dV? O dV é simplesmente dHzinho mais dHzão. Como é que eu calculo o dHzão? Tal como eu calculei para o caso. Tal como eu calculei para o H, eu calculo para o meu Hzão, certo? Então a relação vai ser muito similar a essa daqui. Não tenho muito mais o que fazer, então a matemática é a mesma. Vou trocar o Hzinho por Hzão. E eu tenho que a distância dH é igual a quem? A raiz de 2HR mais H ao quadrado. Então eu tenho aqui essa relação entre esses dois. Outra coisa que eu posso tentar brincar é o seguinte: bom, sabendo que eu estou aqui com esse ponto do horizonte, eu quero saber quais são os valores de H que estão abaixo da linha divisada. Então, ao invés de tentar encontrar um DH, eu quero encontrar o valor de H assumindo o Hzinho, ou seja, quais são os elementos que estão abaixo da linha divisada. Para poder achar o valor de H do Hzão com relação ao Hzinho, o que eu vou fazer? O que é o dV? dV é simplesmente, eu tenho aqui essa relação do dH menos dV. Então, dHzão é
dV menos dH. Ok? Então, esse trecho daqui é simplesmente o dV menos o dHzinho. Então, dV menos o dHzinho é esse cara aqui. Então, eu vou fazer o quê? Que dV menos dHzinho é igual a quê? Ao quadrado mais R ao quadrado tem que ser igual a quem? A R mais H ao quadrado. Então, tenho novamente que ao quadrado, dV mais R ao quadrado. dV menos dH ao quadrado mais R ao quadrado aqui, o outro lado raiz, igual a R mais H. Então, H vai ter que ser igual a dV menos dH ao quadrado mais R ao quadrado raiz menos R. Para que serve essa conta? Eu sei que esse caso aqui eu tenho que fazer com que dV seja maior do que o dH. Então, eu quero saber aqui, dado um dV maior que o dH, então aqui tem o dV tem que ser maior. Se ele for maior, eu quero saber quais são os valores de H que estão abaixo dessa linha do horizonte. Então, com isso eu tenho o quê? Eu consigo ir puxando essa linha e descobrir quais são os elementos que estão abaixo da minha linha divisada. Então, a linha divisada vai me definir quem eu enxergo, qual que é a altura mínima que eu tenho que ter aqui para enxergar. É óbvio que quando eu chegar num determinado ponto que está opositor, isso aqui vai se estender para o infinito. Mas para regiões próximas eu ainda consigo ir traçando elementos grandes o suficientes, que são aqui com linhas tracejadas que são radiais com relação ao centro da Terra, e eu vou ter regiões que eu consigo definir visada, mesmo que esses objetos iniciem, seu pé esteja abaixo da linha do horizonte. E com essa relação aqui de baixo, eu tenho elementos que me definem qual é a altura que está abaixo da linha do horizonte. Então, qual que é o H que está ali abaixo, que eu já não consigo ver. Então, tem essas relações. A relação para o H, que é o horizonte de um observador e o horizonte do outro observador. Tenho essa relação divisada, que é o que me interessa para o problema que eu quero discutir. Então, tenho aqui a linha divisada. Então, vai depender desse H, que é da posição desse indivíduo com relação à posição do outro indivíduo. E é isso. No próximo vídeo eu vou discutir um caso particular para esse exemplo. Até a próxima.